Aqui no nosso canal para a família, a gente vai falar um pouco sobre como é o FAQ antes de ser FAQ, porque como a gente vem falando para vocês, eu sou Cláudia Pedral Sena, estamos aqui nesse canal falando para vocês e para a família, no esquente do nosso evento no dia 6, onde a gente vai realmente trazer para vocês de fato o que é o FAQ. Só que a gente tem alguns momentos nossos, né, ao longo desses 37 anos, onde a gente viveu isso exatamente com as famílias. E eu tô trazendo aqui agora Linéa. Você é a mãe de? Ravi. E, Linéa, hoje atualmente você trabalha? Não, eu faço bonecas artesanais, trabalho com empreendedorismo, algumas coisas bem simples. Faz bolo, né? Isso. Bolo delicioso. Mas no momento eu não tenho um trabalho fixo. Um dos motivos, inclusive, de você não ter trabalho fixo foi por causa de Ravi? Isso, foi uma escolha minha. Eu precisava ter o controle de toda a situação que vinha acontecendo com ele e não tinha como conciliar trabalho com as terapias. Então foi uma opção minha deixar de trabalhar para estar só envolvida com essa questão da questão dele. Isso porque no caso de Ravi, a gente está falando de uma criança que tem um diagnóstico. Qual é o diagnóstico de Ravi? Ele tem autismo. Foi constatado quando? Ele tinha 2 anos quando a gente fez a consulta com a neuropediatra e fechou o diagnóstico com 4 anos. Nessa época, ele tinha quais os sintomas ou qual o quadro que ele apresentava? Hiperatividade, ele não falava, ele de certa forma ele não era agressivo de bater, mas ele tinha uma agressividade de não, como ele não conseguia falar, né? Ele era muito forte, era muito nervoso, então agora as atitudes dele eram um pouco agressivas para uma criança na idade de 2 anos. É um pouco uma das características interessantes de Ravi é porque ele é muito grande. Acho que vocês já notaram que a mãe não é pequenininha e ele realmente é muito grande. Então, assim, quando eu conheci Ravi, ele ainda apresentava esse quadro, porque eu só conheci Ravi, ele tinha 6 anos de idade. De 4 a 6 anos, esse comportamento de Ravi se agravou. Você pode falar pra gente como é que foi, antes de me conhecer, como é que era? Sim, Ravi, ele dificilmente conseguia concluir um ano na escola. Quando acontecia isso, ele era afastado das crianças, ele vivia isolado e a gente não tinha conhecimento disso. Nas terapias sempre tinha alguma intercorrência que não funcionava ou não conseguia fazer o que era programado para aquele dia ou não conseguia nem entrar na sala. Então eram questões bastante difíceis de se lidar com uma criança dos 4 aos 6 anos, foram bem complicados. Então, em termos de avanço nesse período, você não viu muito? Não, porque a gente trocava muito de profissional, de lugares, a gente não tinha uma equipe ainda que pudesse nos dar o suporte necessário nesse período. Quando você chegou aqui na clínica onde eu trabalho, você não veio logo para mim, não é isso? Não, a gente estava fazendo um trabalho de psicopedagogia antes, sendo que a profissional, na época, me orientou que era preciso tratar a questão do comportamento primeiro, para a gente ter avanços. Do comportamento. E aí, como é que Cláudia Pedral Sena aparece na sua vida? Então, quando eu vim para Cláudia, a minha queixa foi que eu queria ser mãe de uma criança de verdade. E que eu queria entrar nos lugares e não ter problema, porque ele dava birra, ele era desobediente, né? Ele não sabia lidar com a situação, achava que tudo era questão do autismo, então isso aí ele usava a favor dele, né? Era uma criança bastante difícil, desobediente. Por questão do autismo, a gente acaba associando que a desobediência é a questão da condição e não é verdade. E quando eu vim para a Cláudia foi que eu tomei a consciência de que não é bem assim. Cada qual tem a sua porcentagem e o autismo ela fica lá no final,
do túnel, né? Não é tudo que é por conta do autismo. Tem questões de comportamento, de posicionamento que precisam ser tratados pelos pais. Ouvindo você falar, me toca. Não adianta que vai lá no fundo, bate bem na alma, porque é exatamente isso que a gente quer trazer para as pessoas. É exatamente essa mensagem que a gente quer passar. Então, a Linnea está aqui porque eu estou pedindo, porque na verdade ela não quer falar, quer ficar com vergonha, mas a fala de Linnea é muito importante para o FAC, é muito importante para vocês que estão nos assistindo, porque é exatamente tudo que você falou é o que o FAC está trazendo. É exatamente isso, não é o autismo, não é uma desculpa, não é ele que vai determinar o comportamento, existe um comportamento anterior a toda essa questão, existe um diagnóstico que mina a sua ação de mãe, essa frase, eu quero ser mãe de verdade, vocês vão ouvir muito isso na nossa boca, na boca do FAC, é essa frase que eu ouço muito das mães. Que ser mãe de verdade, hoje eu falo, Linnea é mãe de verdade, porque ela hoje não se incomoda de chegar perto, de brigar, de chamar a atenção, de ser quem realmente a gente é, porque a gente tem que ser mãe mesmo de verdade, que não é ficar alisando nem deixando fazer todas as vontades. Eu costumo dizer a ela que eu achava que ela não tinha dente, porque ela não sorria. E depois de todo esse processo, hoje é esse sorriso bonito que a gente vê aí. Eu falei assim, essa mulher é tão linda e ela não tem dente. E ela tem gente, é isso aí, e ela sorri muito, porque não foi fácil todo o processo. Mas como é que foi? Depois que você me conheceu, como foi, o que foi que mudou? Então, eu preciso deixar registrado que, assim, não é que você vá, a depender da sua posição, você decide ou sobreviver com o autismo ou você viver com o autismo. Eu decidi viver com autismo. Hoje, o autismo do meu filho não é problema nenhum para mim. Só que assim, você precisa saber se posicionar. Não é a questão de você ser autoritária, mas você ter autoridade. E isso eu aprendi a ter autoridade. Hoje, eu tenho uma criança de quase 12 anos, um rapaz, né? Que eu não tenho problema nenhum, eu não tenho nenhuma situação com meu filho, Ravi, hoje, que eu não saiba contornar em relação ao autismo. Vamos mostrar para as pessoas, até 4 anos não teve evolução. Não. Depois que você conseguiu isso, quem é Ravi hoje? Ravi é uma criança hoje que ele estuda numa escola municipal, ele tem a ADI, mas ele consegue ficar na sala. Está alfabetizado. Ele sabe ler e escrever, ele é alfabetizado, ele faz terapia, consegue fazer além do tempo estipulado, não dá problema nas terapias. Então, é uma criança extremamente que está organizada e sabe até onde pode ir. Porque tem a questão dos limites também, que é necessário deixar bem claro. Eu quero dizer para as mães que a questão de aceitar o autismo é o primeiro passo. Mas que o autismo não seja um peso na sua vida nem na vida do seu filho. É uma condição, como qualquer condição que algumas pessoas têm. Mas assim, a questão de você saber se impor, saber se posicionar, realmente faz a diferença. Muda todo o contexto de sofrimento, de desigualdade que a gente vem ao longo do tempo, né? Porque não deixa de acontecer o preconceito, mas quando você sabe o que você quer e aonde você pode chegar e tem as ferramentas para isso, você pode passar por qualquer situação, você vai saber se posicionar diante dela. Hoje, quando você fala de um Ravi, assim, hoje a gente estava atendendo ele aqui e a gente está fazendo um trabalho que é um quebra-cabeça, né? Os meninos vão levar. Esse é o de Ravi. Hoje ele está sendo atendido sozinho por enquanto, que a gente vai colocar ele em grupo, tem uma solicitação da mãe e eu acho justa, mas ele consegue fazer. Esse aqui é a visão que ele tem do Sonic, ele está todo pintado já fez a parte de trás. Ele já totalmente organizado, ele fez sozinho, com autonomia, e agora a gente vai cortar. Hoje a gente está terminando isso aqui. É um trabalho cheio de etapas, onde ele cumpre com todas, sozinho. A gente dá e ele cumpre com todas. Esse já é um nível mais elevado de uma situação, onde a gente já está entrando com estratégias e mirabolando situações para que ele possa efetivar.
Hoje você, inclusive, hoje essa sua condição de ser artesã, de fazer um bolo delicioso, de buscar, fazendo empreendedorismo, como você fala, foi depois que ele começou a ter esse comportamento mais equilibrado. Sim, porque assim, de início não tem como conciliar as duas coisas. Não tem como conciliar, e por desejo meu, porque a maioria das mães falam, eu deixei de viver para tomar conta do meu filho. Eu não deixei de viver para tomar conta do meu filho, foi uma opção minha. É minha opção, não me arrependo. Eu me arrependo de não ter começado quando ele tinha 2 anos. Mas enfim, né? Eu acho que também possa ser que eu tenha tratado dessa questão no momento correto, mas assim, foi decisão minha, e hoje, graças a Deus e a toda uma equipe multidisciplinar, porque não é só eu, não é só Cláudia, é uma equipe. A gente tem colhido muitos bons frutos de toda essa caminhada. Agora sim, eu gosto de falar de Cláudia Pedral porque eu, como mãe, eu tive um divisor de águas depois de Cláudia. Porque não adianta você tratar o comportamento do seu filho se você não trata você mesmo. O seu comportamento, a sua autoridade, a sua autonomia, você tem que mostrar para ele que você é autoridade para ele. Então, ele tem que lhe obedecer, porque sempre foi assim, sempre vai ser assim. Na época, Cláudia perguntou a mim, quando você era jovem, você obedecia a sua mãe? Sim. E por que seu filho não tem que obedecer a você? Foi a pergunta que Cláudia fez a mim quando eu vim aqui. E quando eu vim para Cláudia, eu disse a ela, eu preciso de mudança. A minha pessoa, eu como mãe, eu quero mudar o meu comportamento, porque eu sei que muitas coisas, na verdade, quando a gente chega aqui, a gente não sabe que muitas coisas é do autismo, a gente acha que tudo é do autismo. Então, quando a gente vem pra cá, que tem essa orientação, esse acolhimento, a gente descobre que não é erro da gente, que não é culpa do autismo, é questão de posicionamento e disciplina, que a gente precisa mostrar pra eles que juntos somos mais fortes. Fantástico, gente, muito obrigado. Você traduz exatamente, parece um script mesmo, mas é exatamente isso que a gente quer mostrar para vocês. E uma das pessoas que me pedem muito para divulgar tudo isso é essa mãe aqui, porque uma das coisas que me tocou muito foi ela me dizer na pandemia o quanto ela estava com vergonha. Por quê? Porque as pessoas estavam passando por situações bastante complicadas em casa, enquanto ela estava totalmente estabilizada. E, nessa época, a Ravi estava fazendo Kumon. Ele passou a pandemia toda sendo acompanhado pelo Kumon. Continuou fazendo as terapias online, ele fazia psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia e Kumon. E ela dizia pra mim, eu estou com vergonha porque as pessoas ligam pra mim se queixando e eu não tenho queixa, eu não quero tirar onda. Não, e eu quero ressaltar também que nesse período de pandemia, a gente, apesar de estarmos em casa, a gente conseguiu muitos avanços. Sim. Ravi conseguiu sair da letra de forma para a letra cursiva na época da pandemia. Porque ele atendia aos atendimentos online. Ele ficava, ele participava, até de jogos a gente conseguiu fazer com ele. Então, assim, Elinéia, eu só tenho que te agradecer, porque o que a gente está fazendo aqui é muito maior do que o que a gente imagina. Mais do que aparecer na telinha, é fazer com que as pessoas possam ter acesso a isso. A gente vai brigar com o mundo, mas isso que você falou tem que ter autoridade. A gente tem que ser referência, a gente tem que ser para o nosso filho a ponta principal de tudo isso, porque o que o mundo vai cobrar dele é obediência de normas, de regras, de leis, e a gente precisa estar dentro desse processo, senão a gente não é um ser social. Eu agradeço a você, Cláudia. Como eu disse, você para mim foi um divisor de águas. E assim, que essa mensagem possa se espalhar para outras mães, porque eu vejo muitas mães se lamentando muito na internet e tal, e isso não é o que a gente quer, porque dá para se conviver com autismo, dá para se conviver com a criança que, independente de ter um diagnóstico ou qualquer outro diagnóstico, eu acho que a questão é saber o que precisa fazer e colocar em prática. Gente, fantástico. Obrigada, Elinéia. Foi tudo de bom, viu? Obrigado. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau.